tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço o porta-roupinhas sujinhas e limpinhas pra criança. Eu vou fazer um de criança, mas eu trouxe esse aqui pra vocês verem como que vai ficar. Esse é um porta-lingerie que eu vendo também pra mamãe levar pra colocar na mala da maternidade da mamãe. Ó, de um lado o bordado é pras limpinhas e do outro das sujinhas. Aí eu tenho duas aberturas, ó. Essa abertura aqui é o lado da limpinha, onde a mamãe vai estar colocando as lingeries limpas dela, que é forrado com tricoline mesmo. Já o outro lado, que é esse lado aqui, ó, é o das sujinhas. Esse lado eu procuro colocar esse tecido aqui. Esse tecido nada mais é que o blackout, porque eu sei que esse tecido tem boa durabilidade, é resistente e por ser assim plastificado, ele não deixa passar umidade nem cheiro para o outro lado das limpinhas. Então eu vendo bastante isso daqui o ano inteiro. Eu vendo para mãe, eu vendo para qualquer um para dar de presente. Tem muita gente que gosta de comprar para piscina. Quando você vai em algum lugar, na casa de uma amiga, minha filha mesmo tem o dela e usa muito. Vai e leva para voltar o biquíni molhado. Bom, tem inúmeras utilidades, certo? Então tá, o que eu vou fazer vai ser um para criança. O da criança, as mães gostam bastante e vende bastante agora, nessa época de início das aulas. Porque as crianças, os pequenos que vão para fazer o pré, os pequenininhos, sempre as escolas pedem uma muda de roupa limpa para tá levando. Aí, e quando a criança suja, que acontece da criança fazer xixi na roupa, que volta, muitas vezes volta em sacolinha, né? E tanto assim, a mãe gosta porque daí de um lado vai a roupinha limpinha e do outro lado pode voltar a suja. Então é bastante pedido e vendido nessa época de início das aulas. E para diversas outras ocasiões também, meninas. Como que eu vou fazer? Para mim tá fazendo de criança, ó, eu tenho dois pedidos para tá fazendo. Vai ser esse aqui no azul marinho. É dois iguais. Até esse eu já comecei a montar para mostrar para vocês. As medidas que eu uso, ó, tudo aqui no meu caderninho, meninas. No meu bloco de anotações. Com o que eu cortei? Eu cortei pra parte de cima, que é essa parte aqui, ó, de cima do meu porta-roupinhas, eu cortei duas faixinhas, que são essas daqui, ó, que é de um lado e de outro, de 11 por 30 centímetros. Então, duas faixinhas, que vai ficar uma desse lado e a outra desse outro lado. Duas faixinhas de 11 por 30. O meio, eu cortei duas faixinhas de 15 por 30, para os dois lados. Um lado eu vou bordar as limpinhas e o outro lado sujinhas. Duas faixinhas dessa, no tricoline também. E a emenda, que vai ser o meio, ó, que ele vai ficar assim, ó. Essa parte aqui é uma parte inteira, tá vendo? Ó. Essa parte aqui é uma parte inteira. Essa parte média eu cortei 21 por 30 centímetros. Aí o que eu fiz? Eu fui na máquina, fiz as emendas. Esse daqui, meninas, eu fiz a emenda dos três tecidinhos, de todos os tecidos, que é 1, 2, 3, 4, 5, dos 5 tecidos, fiz as emendas. E depois eu vim e coloquei a manta acrílica, ó. Coloquei. Daí pra fixar na manta acrílica, eu fui pra máquina de novo e já coloquei a rendinha, já fui pregando essa rendinha de algodão, ó, passando a costurinha e já costurando o meu tecido na manta acrílica, ó. Aí coloquei rendinha de algodão aqui em todas as emendas, ó, ficaram 4 emendas com a rendinha de algodão. Eu poderia ter feito também com a cianinha dourada. Eu gosto bastante do efeito da cianinha. Só que daí a cianinha eu teria que ter costurado antes junto e eu esqueci, costurei, emendei os tecidos já direto, sabe? Fui na máquina, ó, emendei uma faixinha desse daqui com esse daqui.
Aí vim com o marinho aqui, ó, emendei e fui fazendo as emendas. Então, como eu esqueci, porque dessa aninha eu gosto de costurar antes pra ela, a hora que virar, ficar só a metadinha dela, né? Eu esqueci, então eu coloquei a rendinha, que também dá um acabamento muito lindo e as mamães gostam, certo? Aí, então, agora chegou nesse estado aqui. Passei, coloquei as rendinhas de algodão. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no bastidor e vou pra máquina bordar. De um lado eu bordo limpinhas e do outro lado eu bordo as sujinhas. Nesse projeto, além dos tecidos, da manta acrílica, da rendinha, dos cursores, ó, vou usar cursor, quatro não, 2, né? E um usa 2, eu separei 4 porque eu vou fazer 2 iguais. Então, 2 cursores, aí eu uso esse zíper aqui, ó, é o zíper de metro, é o mais fino, não é aquele mais grossão não, eu gosto de usar desse mais fininho. Se eu não me engano é 70 centímetros que eu vou precisar. Eu corto a mais pra... Pode cortar 75 centímetros ou 80 centímetros do zíper pra sobrar pra tá colocando o cursor do zíper, certo? Além desse material, eu vou usar ainda o forro azul marinho, tricoline de forro, o azul marinho. E do outro lado do forro, o blackout, igual eu falei pra vocês, ó, o blackout de um lado é cinza, que vai ficar daí pro lado de dentro, que ninguém vai ver, e o lado que vai ficar por dentro pra mostrar é o branquinho, certo? O blackout também, a medida é 30 por 70, mas daí eu não corto antes, eu monto, vou na máquina, bordo e depois refilo e coloco aqui pra cortar bem certinho. Então não precisa cortar o blackout antes não, mas a medida seria 30 por 70, tanto do blackout como do forro. Ah, e tem a alcinha também, ó. A alça do meu porta-roupinhas sujinhas e limpinhas. Essa alcinha, a medida que eu cortei é de 9 centímetros por 28. Então, tenho 9 aqui, certo? 9 por 28. Aí, como que eu faço essa alcinha? Eu dobro ao meio meu tecido, vou no ferro, aí eu vinco, ó, uma lateral chegando no meio, outra lateral, igual faz viés. Aí, passo de novo. Vou na máquina e passo uma costurinha aqui, ó, fechando. Aí, pra ela ficar assim, ó, fininha, aqui em cima e abertinha aqui na costura, o que que eu faço? Eu venho aqui, marco com o meu giz 5 centímetros, ó. Da beiradinha até aqui, eu marco com o giz 5 centímetros. Aqui da beiradinha, 5 centímetros. Coloco uma agulhinha e passo uma costurinha, ó, com ela fechada. Aqui e aqui. E dela vai ficar fininha no meio. E aqui aonde vai costurar, ela fica abertinha assim, ó. Fica bem legal. É bem simples de fazer e eu gosto do efeito que dá. Meninas, esse porta-roupinhas eu fiz uma adaptação. Eu assisti um vídeo, se eu não me engano, é da By B Atelier. Se eu não me engano, é ela que ensina a fazer um porta-lingerie. É praticamente a mesma coisa, só que ela não faz essas separações, sabe? Ela não faz essas divisões, esse bordado. Ela faz um outro bordadinho de pet aplique, mais simples. Daí, como eu queria adaptar aqui para minhas clientes, que eu sei já o gosto das minhas clientes, eu fiz esses recortes, daí eu coloco rendinha, eu faço bordado à máquina. E uma coisa também que é o diferencial e que é isso que me ajuda a vender bastante essa peça, é essa parte impermeável, gente. Muita gente compra essa peça por ter esse lado impermeável, que elas sabem que pode colocar roupa molhada, úmida, que não vai passar umidade nem cheiro pro outro lado, que é só no tecido tricoline. Então, o diferencial dessa peça é esse lado impermeável aqui da minha peça, certo? Agora eu vou lá pra máquina, eu vou bordar, ó. Chegando nessa etapa que eu fiz aqui, eu vou costurar aquelas outras ali. E chegando nessa etapa que tá aqui, ó, que eu já fiz a costurinha, né? Já emendei os tecidinhos, já coloquei a rendinha, já está com a costura, já tá fixado a manta.
Agora eu vou pra máquina, vou acertar aqui o meio, colocar meu bastidor e colocar pra bordar os dois lados. Depois que eu bordar, eu volto a falar pra vocês qual que é o próximo passo, certo? Meninas, fui pra máquina, ó, fiz a emenda dos tecidinhos, deixando a listinha nas pontas, o tecido bege no meio, onde vai o bordado, e o pó azul marinho de pozinho branco, aqui é onde vai ser a emenda não, gente, onde vai ser a dobra do porta-roupinhas sujinhas e limpinhas. Depois que eu fiz essa emenda, ó, com pezinho de máquina, emendei todos os tecidinhos com pezinho de máquina, agora eu vou colocar na manta. Cortei um pedaço de manta R1 e vou colocar essa parte que cola por cima para passar o ferro, para ficar melhor na hora de passar a costurinha, ela ficar mais firminha aqui em cima. Vou passar o ferro e vou para a máquina agora colocando a rendinha, que daí eu já coloco a rendinha e já fixo o meu tecido na manta, certo? Vou fazer assim igual o outro estava, beleza? Também aproveitei e já fiz a alcinha, ó. Passei a costurinha igual eu mostrei pra vocês. Já deixei a alcinha pronta também. Gente, terminei o bordado, tanto da parte do lado das limpinhas, como o lado das sujinhas. Aproveitei também que já tava bordando, já fui e fiz as duas tags dos nomes que eu vou utilizar nos dois porta-roupinhas, que um é Lucas e o outro é o Murilo. Geralmente, no porta-roupinhas sujinhas e limpinhas ou no porta-lingeries, eu não coloco o nome. Só que a mãe dessa vez pediu o nome porque é para levar para a escola, e daí tudo que vai para a escola tem que ter nome, né? E se for bordado assim é mais seguro. Então já bordei as tagzinhas, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa cola pano aqui que eu já mostrei pra vocês, ó. Vou centralizar aqui onde eu vou colar minha tag, vou colocar a cola pano, vou colar. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha, vou usar o douradinho mesmo, ó. Bem na beiradinha pra tá fixando, e ainda vou colocar os rebites dourado aqui. Vou colocar do lado que eu coloquei a alcinha, porque pra mim essa vai ser a frente do meu porta-roupinhas e limpinhas e sujinhas, ó. Fechando assim, essa será a frente dele, certo? Aí o nome fica aqui, do lado da limpinhas. Aí o que mais que eu fiz, meninas? Fui na máquina, refilei, terminou o bordado, eu refilei toda a peça. Aí fui pregar a alça. O que eu fiz? Aqui o meu porta-roupinhas tá com 30 centímetros de largura. Marquei 15 aqui no meio, puxei 5 centímetros pro lado direito, 5 centímetros pro lado esquerdo, fixei as minhas alças. Coloquei a alcinha aqui, ó, do jeito que eu tinha feito ela, daquele jeito que eu ensinei pra vocês, que ficou essas duas beiradinhas assim abertinhas. Vim aqui, coloquei desse lado, coloquei desse, alfinetei e passei o zigue-zague aqui, unindo tanto o tecido como a manta e a alcinha, certo? Passei zigue-zague em volta de toda a peça, pra ficar mais seguro na hora que tá colocando o zíper. Aí desse lado aqui, do lado das sujinhas, eu vim com a minha etiquetinha, ó, coloquei a minha etiquetinha do Jujuba Arteira. Bom, qual que é o próximo passo, meninas? Colocar o zíper. O zíper, eu cortei 80 centímetros do zíper. 80 centímetros vai dar pra mim colocar o zíper dos dois lados, certo? Então, eu vou vir... e já cortei também o forro de blackout. Eu vou começar pelo blackout, que é o mais grossinho, eu prefiro começar por esse lado. Aí depois eu faço o outro lado, que é o do tricoline. O que eu vou fazer agora? Direito do zíper, eu vou colocar em contato com o direito da minha peça. Deixo sobrando aqui uns 5 centímetros aqui no começo, ó, pra ter sobra pra mim tá colocando o cursor. Então, direito do zíper, direito da minha peça, eu vou pra máquina e passar um zigue-zague em toda a peça. Pra quê? Pra fixar o meu zíper na minha peça. Assim vai me dar maior segurança pra tá colocando o forro. Passei o zigue-zague, eu venho aqui, ó, com o blackout, direito com o direito da peça. Lembrando que o direito do meu blackout eu vou usar o branco. Então, vou vir aqui com o meu blackout, cortei ele também de 30 por 70,
verdade, ele ficou um pouquinho maior no comprimento, aí depois eu refilo e tiro o que ficou maior. Então, é isso. Direito da peça, direito do zíper em contato com a peça, e eu venho aqui com o direito do blackout por cima. Pezinho de zíper, venho costurando aqui bem próximo. Não tão em cima do zíper, meninas, porque como o blackout é mais grossinho, é melhor dar uma distanciazinha do caminho do zíper, certo? Vou com uma costurinha e depois eu volto mostrar pra vocês como que vai ficar, beleza? Meninas, fui pra máquina e costurei o zíper, ó, o zíper e o meu forro de blackout. Passei a costurinha aqui, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Ó, vai ficar assim, virando, ó, o lado do blackout e o lado do direito. Agora, eu vou abrir esse zíper, meninas. Vou abrir, porque eu vou usar esse lado aqui pra fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou vir aqui desse outro lado, ó. Passar o zigue-zague na beiradinha direito do meu zíper com direito da minha peça. Deixar uns 5 centímetros de zíper aqui sobrando. Passar o zigue-zague bem na beiradinha, ó. Pra fixar essa parte do meu zíper na minha peça. E vou vir com o forro por cima. Direito da minha peça com o direito do forro aqui por cima. E vou fazer o que eu fiz aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar o forro de blackout, o zíper aqui no meio, a minha peça, zíper e o forro do tecido tricoline. Vou fazer isso e depois eu volto pra mostrar pra vocês qual é o próximo passo. Bom, meninas, fui pra máquina e coloquei o forro no tricoline também. Aí vai ficar assim, ó. De um lado o forro no tricoline, o zíper no meio, o corpo do nosso porta-roupinhas limpinhas e sujinhas, zíper aqui de novo e o forro impermeável, que é o blackout, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pro ferro, vou assentar as costuras aqui, ó, eu vou virar assim, vou assentar as costuras no ferro e vou vir passando uma costura de press-ponto aqui, ó, uma costurinha no ponto 3 mais larguinho, pra ficar sentadinho o zíper aqui, ó. Forro pro lado de dentro e o corpo bem assentadinho aqui, certo? Vou pra máquina fazer isso deste lado e o mesmo deste outro lado, certo? Essa é a próxima etapa. Meninas, fui pra máquina, passei o press-ponto, igual eu falei pra vocês que ia passar o press-ponto nas duas laterais, ó. Coloquei, tomei o cuidado de colocar a linha da bobina desse lado azul marinho e desse lado na branca, pra marcar o menos possível. Agora o próximo passo é colocar os cursores. Como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui, vou virar assim, ó, unir ponta com ponta, desse jeito aqui, ó. Vou unir bem certinho, ó, as pontinhas. Vou até colocar uns pregadores aqui, uns grampinhos, pra facilitar, porque tá na hora de colocar o cursor agora, meninas. Ó, tomando cuidado de ficar sempre costurinha com costurinha. Vou colocar aqui um pregador. Aqui é o meio. Aqui. E aqui. Pronto, agora o que eu vou fazer? Essa é a parte chata, né, gente? A gente sabe que colocar cursor não é pra qualquer um. Aliás, mas é chato. Derrubando tudo aqui as coisas. Ó, como que eu faço? Eu deixo sempre a pontinha aqui da minha direita menor do que a da esquerda. Venho com isqueiro, dou uma queimadinha pra desfiar menos. Meu cursor. Faz tempo que eu não coloco.
Dessa vez foi fácil, hein? Eita, bexiga. Deixa eu tirar esses grampos aqui pra gente ver como ficou. Prontinho, meninas. O zíper foi até embaixo. Deixei ele abertinho um pedaço, porque depois a gente vai ter que desvirar a peça. E vou colocar o cursor do outro lado. Da mesma maneira, gente. Cortar aqui, ó. Meu lado, aqui já tá, ó. Meu lado direito, porque esse tá muito grande. Deixar ele mais próximo aqui. Colocando. Ó. Vamos ver. Pegar o meu cursor. Pegar minha frente aqui pra facilitar, né, gente? Esse lado já tá mais chatinho. Foi. Foi até o fim, ok. Agora, o que que a gente vai fazer? Iremos passar uma costura, meninas. Aqui, ó, não se esqueça de deixar parte do zíper aberta. Vocês chegam com o zíper até o final pra ver se ele tá fechando direitinho. E volta deixando uma parte aqui aberta e o mesmo pra esse outro lado, ó. Tá vendo, ó? Deixei aqui também do outro lado uma parte aberta. Agora eu vou pra máquina e vou fazer o quê? Vou fechar essa peça, que a gente acabou ela. Colocar essa alcinha pro lado de dentro, não esqueçam de colocar a alcinha do lado de dentro. Aparar aqui, ó, cortar, refilar, deixar todas as partes do mesmo tamanho. Pode até colocar aqui, ó, pra não sair do lugar, principalmente esse blackout. Coloca os grampinhos pra hora que for com a máquina, porque o blackout, a máquina segura, né? Pra não correr o risco de sair do lugar. E eu vou pra máquina passar uma costura, deixando uma abertura aqui no lado do meu tricoline. Então, eu vou vir na máquina, vou passar uma costura aqui toda a lateral, aqui, ó, toda a parte de cima, e deixar uma abertura bem aqui, ó. Essa abertura vai facilitar na hora de tá desvirando essa peça, certo? Não pode ser muito pequenininha não, porque tem muita coisa aqui, ó, pra ser desvirada. Então, bora pra máquina. Lembrando, passando uma costura daqui, ó, aqui tudo, um pezinho de máquina aqui tudo, fechando. Essa parte de cima fecha tudo, chega aqui, retrocesso, vem aqui e mais uma costurinha da beiradinha, retrocesso, deixando essa abertura. Beleza? Bora pra máquina.
Meninas, já passei a costura toda a volta, ó, vou mostrar pra vocês. Costura aqui, veio toda a volta aqui, deixei essa abertura aqui, certo? Agora eu vou cortar o zíper aqui, ó, esses que sobraram. Se quiser fazer os cantinhos pra virar melhor também, tá muito próximo, né? Agora vamos desvirar a peça. Essa hora é chatinha, né? Porque é uma peça muito grande. Venho aqui, ó, com a minha mão, abro todo o zíper pra facilitar os dois lados. Pego. E venho. Será que vai dar certo? Já fiz tantos desses, imagina não dá certo logo esse. Tento arrumar aqui os cantinhos dessa parte. Meninas, desvirando vai ficar assim, ó. Lado sujinhas, lado limpinhas. Aí eu venho aqui, ó, abro e ajeito os dois lados para dentro. Deixa eu ajeitar. Deixo bem ajeitadinho, tá vendo? Aqui, ó, gente, bem certinho, certo? Fechar o zíper aqui, ó. Viu? É que depois a gente vai no ferro, acerta certinho, ó. E agora, aqui nessa abertura, o que eu faço? Vou virar aqui pra dentro, vou no ferro, acertar certinho e posso vir dando, fechando com pontinho invisível, que é o que eu vou fazer, ou passar uma costura de fora a fora a máquina. Depois que fez isso, ajeita aqui pro outro lado, ó. Vai ficar esse aqui em cima do lado do blackout, do lado impermeável, né? Aqui, ó, certos cantinhos. Meninas, tá prontinho o porta-roupinhas sujinhas e limpinhas, certo? Com uma graça, né? Ó, desse lado sujinhas, com a minha etiquetinha do Jujuba Arteira. Ó, que lindo. Que eu vou pro ferro passar pra ficar bem certinho. E desse outro lado, a parte limpinhas com o nome da criança, Lucas. Minha máquina tá bordando, tá trabalhando pra mim terminar o do Murilo, que é os dois iguaizinhos. Na hora que estiver pronto, vou mostrar os dois aqui pra vocês verem. Perfeito, né, gente? Ó, lado limpinha, tricoline azul marinho, lado sujinha, impermeável. Amei!